Fala galera, beleza? Professor Wagner Graciano de novo na área para falar sobre revoltas emancipacionistas. Sobre que agora eu tenho mais duas revoltas emancipacionistas para falar com você. A Conjura Carioca e a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Beleza? Espera aí que a gente já volta já, hein? Pega isso aí. Fala galera, olha aqui. Conjuração Carioca e Conjuração Baiana. O que foi a Conjura Carioca? A Conjura Carioca foi um movimento, olha só, hein? Um movimento das elites, intelectuais da sociedade literária do Rio de Janeiro. Olha só, a Conjura Carioca foi um movimento de intelectuais que se reuniam na sociedade literária do Rio de Janeiro. Esses homens se reuniam, reuniões, debates. Peraí, eles se reuniam e debatiam sobre os temas mais quentes naquela época. Eles liam livros e participavam de debates na sociedade literária. Debates, leituras, reuniões sobre o quê? Opa, peraí. O que estava na moda naquela época? Quais eram os temas em pauta naquela época? Bom, vamos lá. República, Iluminismo, revoltas. Então olha só, temas que estavam em pauta naquele momento e que geravam vários debates, várias discussões na sociedade literária. Só que essas reuniões incomodavam o governo, que via na sociedade literária um foco de revolta contra a estrutura do governo. Então o que vai acontecer aqui? Se liga. Olha só o que vai acontecer. A sociedade literária foi fechada a sociedade literária, considerada como uma ameaça à estrutura colonial no Brasil, foi fechada. A sociedade literária foi fechada por ser considerada uma ameaça, por debater sobre temas que iam contra o interesse português no Brasil. Então a sociedade literária foi fechada, olha aqui ó, fechada, e seus membros foram presos para acabar com esse movimento, que ficou conhecido como a Conjura Carioca. Beleza? Um outro movimento emancipacionista que debatia sobre a emancipação, que defendia ideias de separação entre Brasil e Portugal, foi a Conjura Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates. A Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. O que nós podemos falar sobre a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates? Ao contrário da Inconfidência Mineira,
A Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates foi um movimento popular. Um movimento que reunia pobres, negros, mestiços, gente da camada pobre, gente da camada base da sociedade baiana. E essa galera, lá na Bahia, explode o que é conhecido como o primeiro movimento de caráter social do Brasil. Foi o primeiro movimento que tocou no seguinte assunto, olha só. Foi o primeiro movimento que tocou no seguinte assunto: a vida do povo tem que melhorar, a vida do povo tem que mudar, tem que haver uma melhora na vida da galera que está lá na base da pirâmide. Essa galera precisa ter uma vida melhor. Esse foi o primeiro movimento, a Conjura Baiana ou Revolta dos Alfaiates, que tocou nesse assunto, beleza? Agora, um detalhe: por que a Conjura Baiana ou Revolta dos Alfaiates teve esse nome? Ora, duas questões aí. Primeira, Conjura Baiana porque ocorreu na região da Bahia. E Revolta dos Alfaiates, que entre os membros desse movimento, inclusive na liderança, tinham muitos alfaiates, né? O movimento da Inconfidência Mineira contou com pobres, negros livres ou escravos, mestiços e também tinha os artesãos. Eu vou botar aqui, ó. Botar alfaiates, que eram tipos de artesãos daquela época, tá? Então, muitos alfaiates se envolvendo no movimento, a revolta ficou conhecida como a Revolta dos Alfaiates. Mas vamos avançar aqui. O primeiro movimento de caráter social do Brasil que defendeu a ideia de que a vida do povo tinha que melhorar. Outra situação interessante aqui, ó, na Conjura Baiana ou Revolta dos Alfaiates, que a gente pode falar. Ah, sim, olha só. Esse movimento, conhecido como Revolta dos Alfaiates, teve influência direta da Revolução Francesa. Bom, a Conjura Baiana, assim como a Conjura Carioca e assim como a Inconfidência Mineira, ela teve forte influência do iluminismo. Tanto a baiana, quanto a carioca, quanto a mineira, teve influência dos ideais iluministas. As propostas de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Então essas ideias iluministas explodiram lá na França um movimento que ficou conhecido como a Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? A gente não tem muito tempo para falar sobre a Revolução Francesa, faz parte da história geral, é um outro contexto, mas eu vou tentar resumir aqui rapidamente para vocês. A Revolução Francesa foi um movimento que tomou as ruas da França, que derrubou a monarquia, que cortou a cabeça do rei Luís XVI e que introduziu a república na França. Opa, peraí.
O povo conseguiu fazer isso lá na França. As camadas mais baixas lá na França conseguiram derrubar a monarquia, introduzir uma república. Pera aí, vamos fazer isso aí também no Brasil, pô. Explode a Conjuração Baiana, um movimento popular, um movimento das ruas, que quer introduzir a república e derrubar o império no Brasil. Opa, peraí. A Conjuração Baiana também queria introduzir a ideia de república no Brasil? Sim. Beleza? Então os três movimentos, a mineira, a carioca e a baiana, falavam sobre as ideias iluministas, defendiam a ideia de república no Brasil. Legal? E a Conjuração Baiana, especificamente, foi influenciada diretamente pela Revolução Francesa. Legal, galera? Uma outra questão interessante que a gente pode falar aqui sobre a Conjuração Baiana. Sobre a Conjuração Baiana, galera, o que nós podemos falar aqui? Bom, ela foi um movimento popular, ela teve um forte caráter social, a primeira revolta a falar sobre a melhoria da vida do povo. Ela teve influência direta da Revolução Francesa e, olha só que situação interessante aqui também que eu vou botar para vocês. A participação de um grupo das elites locais. Espera aí. A Conjuração Baiana, ela não foi um movimento popular? Como é que você está dizendo agora, Wagner, que teve elite no movimento, que teve gente abastada, com dinheiro, com uma condição melhor, se envolvendo nesse movimento? Sim, teve. E pega esse bizu aí, rapaziada. Olha só, se liga no que eu vou falar agora. A Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates foi um movimento popular, mas teve a participação de um pequeno grupo que financiava o movimento financeiramente e também com ideias para o movimento. Esse grupo era um grupo de elites locais, de pessoas que tinham uma condição melhor financeira do que os membros do movimento. E esse grupo teve nome. Imagina se isso cai na sua prova. Olha só. Sobre a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, marque a opção correta. Pera aí. Opção correta sobre a Conjura Baiana ou Revolta dos Alfaiates? Pera aí. Teve participação de um pequeno grupo das elites? Teve a participação de um grupo das elites na Conjuração Baiana que pensa assim, não, Conjuração Baiana foi um movimento popular. Se foi popular, não teve elite, não. Teve sim um grupo das elites que ficou conhecido como a Ordem Secreta. Olha aqui. Ordem Secreta dos Cavaleiros da Luz. Olha só. A Ordem Secreta dos Cavaleiros da Luz. Olha aqui. Os Cavaleiros da Luz foi um movimento secreto que apoiava os membros da Conjuração Baiana, os membros da Revolta dos Alfaiates. Pegou aí, galera? Só que é o seguinte, então vamos lá? Olha aqui, ó. Quais eram as ideias que a Conjuração Baiana ou a Revolta dos Alfaiates defendiam para serem introduzidas no Brasil? Primeira, olha só. A separação entre Brasil e Portugal. Então, o que esses caras queriam? Expressamente separar o Brasil de Portugal, colocar fim à escravidão no Brasil, abrir
os portos brasileiros. Peraí, como assim? Ué, eles queriam separar o Brasil de Portugal, isso era fato, não se discutia. Queriam o fim da escravidão, muitos negros envolvidos nesse movimento, e queriam abrir os portos do Brasil, porque os portos do Brasil estavam fechados, galera. Só os comerciantes, os navios portugueses poderiam parar aqui nos nossos portos e pegar os produtos que eram produzidos no Brasil ou trazer produtos para vender aqui. Os portos brasileiros estavam fechados. Havia um decreto de Portugal, já há muitos e muitos anos, decretando o fechamento dos portos brasileiros somente para navios brasileiros, e navios que saíam dos portos do Brasil só podiam ir para Portugal, ou seja, o Brasil estava fechado para Portugal. Os portos brasileiros eram fechados, só poderiam parar aqui navios portugueses, ou seja, a proposta da Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates era abrir os portos brasileiros para vários países. Outra proposta da Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates: dar uma vida melhor para o povo, dar uma vida melhor para o povo, para as camadas mais populares. E, para fechar, o aumento do soldo dos soldados, ó. O aumento do soldo dos soldados, das camadas mais baixas. Os soldados teriam as suas remunerações aumentadas. Essa era a proposta da Conjuração Baiana, ó. Separar o Brasil de Portugal, colocar fim à escravidão, abrir os portos brasileiros para vários países comercializarem com o Brasil e dar uma vida melhor para o povo e aumentar o soldo, a remuneração dos soldados, muitos que participaram da Conjuração Baiana. Beleza, galera? Pegou aí mais esse ponto bem legal para você aí? Então, olha só, ponto interessante sobre as revoltas emancipacionistas: Conjura Mineira, Conjura Carioca e Conjura Baiana. A Conjura Carioca é pouquíssimo, mas pouquíssimo citada por aí. Então, assim, é um filé, é uma joia, é um diamante para vocês aí que estão estudando Conjura Carioca, beleza? Prestem bem atenção, depois deem uma olhada nesse vídeo novamente para ficar bem inteirado aí sobre esses três movimentos de revolta emancipacionistas. Revoltas emancipacionistas que caem muito em concursos, tá? Se liga aí, preste bastante atenção. Eu sei que são muitos detalhes, mas ficou muita coisa de fora. Por quê? Não temos tempo para falar sobre tudo aqui, mas tentei abordar o máximo de informação possível para atender vocês aí. Legal, galera? Dá um print aí no quadro, pega as informações, depois dá uma olhada novamente nesse vídeo, vê o vídeo de novo, analisa o vídeo novamente, para que você possa se inteirar aí dos principais pontos sobre as revoltas emancipacionistas. Beleza, galera? Um forte abraço para vocês, vamos juntasso, porque juntos a concorrência é zero! Concorrência zero! Vamos com tudo, vamos vencer, a vitória é nossa. Rompe! Valeu!